O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou nesta terça-feira que está orientando um comitê a abrir um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden. O motivo da ação seria as acusações de sonegação contra Hunter Biden, filho do democrata, e uma alegada cultura de corrupção na família. Em declarações a jornalistas no Capitólio, McCarthy afirmou que há alegações de abuso de poder, obstrução e corrupção, e que elas merecem uma investigação mais aprofundada por parte da Câmara dos Representantes. Para que um processo de impeachment seja aberto na Câmara norte-americana, é necessário que a maioria dos 435 congressistas seja a favor, ou seja, 218 deputados. O Partido Republicano de McCarthy possui 222 cadeiras na Casa Baixa. Vamos pedir a análise do Cristiano Beraldo, que, claro, mora nos Estados Unidos, vai poder trazer um recorte dessa situação que envolve Joe Biden. Beraldo. Olha, o presidente Joe Biden, ele claramente não está mais em condições de ser o presidente dos Estados Unidos, né? A cada passagem pública que ele tem, ele se coloca numa situação que chega a ser constrangedora. E o presidente dos Estados Unidos sempre desempenhou um papel de ser uma referência de força, de poder, de representante da nação mais poderosa do mundo. E hoje o que acontece na presidência dos Estados Unidos é exatamente o oposto. Biden, que recorrentemente tem sido interrompido nas suas falas, porque simplesmente parece esquecer do que está falando, fala coisas desconexas, os assessores já estão instruídos para interrompê-lo, para tirá-lo do ambiente em que se encontra, então tudo muito constrangedor. Ele certamente, na minha opinião, será o presidente que não vai conseguir a indicação do Partido Democrata para ser candidato à reeleição. E eu acredito que o candidato do Partido Democrata será Robert Kennedy Jr., repetindo o feito que o seu próprio pai conseguiu de ser o candidato, passando à frente do presidente da República, que na época também era democrata. Robert Kennedy, que foi assassinado às vésperas da eleição, teria sido eleito presidente dos Estados Unidos. Então, acho que a gente está num momento assim, muito importante da história norte-americana. Acho que esses pedidos de impeachment talvez tenha alguma chance de avançar muito mais por todo esse contexto de fragilidade do que efetivamente pelas acusações que estão sendo feitas, porque aí a briga jurídica ela é muito pesada e ela vai sendo postergada, as eleições daqui a pouco vão chegar e eu não vejo Joe Biden disputando a sua reeleição. Nós nos despedimos mais cedo hoje do Cristiano Beraldo, tem um compromisso. Beraldo, muito obrigado pela participação, boa noite, até a próxima. Seguimos aqui com análises dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, a gente fala muito da política nacional, mas também tem ingredientes da política internacional que acabam fazendo a gente olhar para trás e se lembrar um pouco de algumas situações que nós já vimos por aqui. Ainda que esse impeachment, esse processo de impeachment não avance na Câmara dos Estados Unidos, no Congresso norte-americano, Joe Biden sangra, né? A imagem dele fica cada vez mais arranhada. O próprio Cristiano Beraldo disse que ele não tem condições de continuar como presidente dos Estados Unidos. Pois é bom lembrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O etarismo não tem nada a ver com as acusações graves contra o filho dele e contra essa relação com o governo, né? Essa é uma realidade. Mas trata-se de um julgamento político. O Beraldo tem toda a razão. Não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. O presidente é um líder. O presidente deve levar à população esse sentimento de segurança. Eu já ouvi aqui de pessoas que analisam muito bem a política internacional, de que nos Estados Unidos é meio complexo a avaliação de presidente da República. Por lá, a economia é tão forte que muita gente se preocupa com a saúde mental e com a estabilidade de grandes empresas, muito mais do que com o presidente dos Estados Unidos. Se o presidente está fraco, mas as empresas fortes e tudo funcionando, tudo bem. Porque a presidência lá da República, nos Estados Unidos, não é tão forte, mas toma decisões importantes. E se ele não está mandando, alguém está mandando por ele.
né? Eu faço essa crítica e nada a ver com o etarismo, nada a ver com a idade, mas a condição psicológica e a condição física. E a gente vê exatamente aqui no Brasil o presidente se esquecendo de que já recorreu a organismos internacionais que agora diz que não devia existir e assim por diante, tomando decisões que a gente vê que está fora do contexto do que ele mesmo faria nos governos anteriores. Eu entendo que a democracia e a Constituição, aí trazendo para o Brasil, tinha que ter um recurso para tirar um governante, um prefeito, um governador ou presidente da República, que por algum motivo, qualquer que seja ele, não esteja em condições de continuar governando, né? Não precisaria ser o impeachment, que o impeachment, apesar de ser um ato político constitucional, acaba trazendo a necessidade de um crime de responsabilidade. Então, eu acho que a Constituição deveria ter uma saída de emergência. Um presidente da República, governador ou prefeito, não é eleito para ser um ditador por 4 anos. Ele é eleito para gerir a vida do país, do estado e do município. Se ele não está conseguindo por qualquer motivo, eu acho que a Constituição deveria e não tem ter uma porta de saída. O que se usa aqui no Brasil, e agora eu estou vendo nos Estados Unidos, é um processo de impeachment. Eu acho que deveria ter uma saída diferente. Ou seja, olha, por algum motivo ele não está tendo condições de governar. Não está longe disso acontecer nos Estados Unidos do Biden, não. Possibilidade de abertura de processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os republicanos acusam Biden de lucrar de forma irregular enquanto serviu como presidente da República entre os anos de 2009 e 2017. Roberto Mota também acompanha muito política internacional, especialmente os Estados Unidos, né, Mota? Por uma razão muito simples. Você morou nos Estados Unidos, né, Mota? Como observa todo esse processo e essa situação de Joe Biden, cada vez imagem mais arranhada, né? A situação política dos Estados Unidos, Caniato, ela muitas vezes ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui. Porque muita coisa que acontece aqui é quase que cópia xerox de coisas que aconteceram nos Estados Unidos há algum tempo atrás. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Kevin McCarthy, anunciou que vai abrir um processo de impeachment contra Joe Biden. O deputado disse que existem alegações de abuso de poder, obstrução e corrupção contra Joe Biden. Essas acusações têm a ver com as atividades do filho do Joe Biden, Hunter Biden, que trabalhava como lobista para uma empresa de energia ucraniana chamada Burisma. Isso na época em que Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos. Aí tem um outro componente dessa história, que foi um laptop que foi deixado para conserto em uma oficina e nunca ninguém voltou para buscar o laptop. O dono da oficina resolveu, então, olhar o que tinha e descobriu material altamente comprometedor sobre o filho do Joe Biden. Quando essa história chegou na mídia, ela foi chamada de fake news. Os democratas chegaram a dizer que essa história tinha sido plantada pelos russos para atrapalhar o processo eleitoral americano. Teve gente que foi banido do Twitter por falar sobre essa história do laptop do Hunter Biden. Depois, passada a eleição, se descobriu que era tudo verdade. Há indícios fortes de que Hunter Biden fazia reuniões de negócio com seus clientes e aí ligava para o pai, botava o pai no viva voz, para que os clientes soubessem que ele tinha acesso direto ao mais alto escalão do governo americano. O Hunter Biden, para piorar isso tudo, ele também já foi processado por evasão fiscal e por porte ilegal de arma. Ele não podia ter a arma porque ele estava numa situação de dependência química. Então, isso tudo, você combina essa situação explosiva toda com o fato de que o principal adversário de Joe Biden, que é Donald Trump, agora é réu em 4 processos criminais.